Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E eu lembro sempre a você que agora, além dos nossos canais nas redes sociais, também no YouTube, você nos acompanha na Rádio Mais RJ. E nesta segunda-feira, Semana Santa para os católicos, eu recebo aqui para um bate-papo e agradeço desde já pela participação o Bispo Diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Muito obrigado, Dom Roberto. Obrigado, é um prazer, ao mesmo tempo uma graça estar aqui nesse estúdio, não é? De podcasts também, é uma palavra que a gente pronuncia ainda com dificuldade, mas é certamente um momento de comunicação com muitas pessoas. Dom É isso que a Roberto, gente tem que valorizar muito. desculpa, Dom Roberto, vamos falar um pouco sobre a Semana Santa e o papel dessa semana para o catolicismo, né? É, eu fui coordenador de grupo jovem já e sempre batia Sim, muito nessa tecla. A Semana Santa, a Páscoa, é a festa mais importante do cristianismo. certamente. Por quê? Porque, primeiro, que foi a grandiosa solenidade, a primeira festa a ser celebrada, que é a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido o cristianismo. É dizer, a fé surge em torno à pessoa do ressuscitado. Então, a ressurreição de Cristo é o grande fato que marca profundamente a humanidade, embora seja um fato meta-histórico, mas realmente influenciou o cristianismo, claro, e com o cristianismo influenciou toda a humanidade. Claro que nós gravamos o tempo pelo nascimento de Cristo, mas essa decisão de gravar o tempo antes do nascimento e depois é uma consequência da ressurreição de Cristo que torna, digamos, a fé em Cristo vivo é o que dá destaque, porque senão seria uma pessoa que morreu, não é? E que não, como todas, houve milhares de crucificações e, no entanto, a única que a gente lembra que mudou a face da humanidade é o mistério pascal, que tem a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, todos esses ritos, toda essa liturgia da Semana Santa, o Brasil sempre preservou demais essas Sim, tradições. Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu lembro das minhas avós. Na Semana Santa, não se, né, sobretudo na sexta-feira, não se varria a casa, não ouvia-se música. Era um sentimento geral de consternação, de silêncio. Isso está se mudando aos poucos, Dom Roberto? A igreja percebe isso? não é que mude aos poucos, é que a realidade de cristandade, isto é, de uma cristandade de um consenso unívoco, total, isso não existe atualmente, não é? Menos na Europa, até que é tão tradicional. O que vemos que, juntamente ao cristianismo, há outras formas de crer. Mas ainda no Brasil e no México, que são os dois países mais católicos, podemos dizer que há uma referência muito grande em torno à Semana Santa. Tanto é assim que está no calendário como Semana Santa. Já em outros países, por exemplo, no Uruguai, que é nosso país vizinho, é Semana de Turismo, se considera o calendário civil, chama de Semana de Turismo. Nosso calendário, ainda como o Natal, a Páscoa, a Sexta-feira Santa, são feriados. Uhum. Porque você sabe muito bem o que está se celebrando nesses dias. E há um respeito, uma veneração, não é? É uma cristandade que está em transição. Não é? O Brasil, de acordo ao censo atual, o último, não é? De 2022, guarda 65% da população, o que é, veja, uma maioria absoluta, não é? Mas antes era 80%, Uhum. 90%. Não é? Claro que se somamos as outras confissões cristãs, o Brasil continua hegemonicamente cristão. Dom Roberto, em relação a essa questão de ritos e celebrações da Semana Santa, eu lembro também,
Padre Léo falava, na Canção Nova, o Padre Léo falava que muita gente vai à procissão do Senhor Morto na sexta, mas não volta no domingo para o Cristo ressuscitado. É, Tem muito isso mesmo. A gente na notícia, né, eu como jornalista, a gente vê que a notícia é ruim, todo mundo logo acessa, todo mundo gosta de ver. As notícias boas às vezes passam despercebidas. Na fé também isso às vezes acontece, as pessoas se consternam mais com o Cristo morto e esquecem de voltar para a alegria do ressuscitado? é que, vamos ser claros, há um mecanismo psicológico que se chama identificação. As pessoas, na vida atual, estão mais crucificadas que ressuscitadas. Não precisamos fazer muita explicação. E o bom Jesus, o Cristo da Paixão, é aquele que compartilha nossas dores, carrega nossas dores, carrega nosso sofrimento, nos compreende, nos ampara, nos socorre. Então, por um lado, isso. Por outro lado, é uma cristandade que se baseia muito numa tradição, e não numa adesão, não numa vivência da integralidade do mistério de Cristo. Por exemplo, o Concílio Vaticano II defendeu muito a unidade do mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. É isso que celebramos no Tríduo Pascal, os 3 dias. Mas chegar à alegria da ressurreição e vivenciar também os símbolos pascais não têm a concretude que tem, às vezes, os símbolos da paixão. Um Cristo cheio de sangue. Isso fala muito. Visibilidade, a gente toca, a gente acompanha, o Cristo morto coloca a mão. Já o Sírio Pascal, que é o símbolo do ressuscitado, havia lutis, que havia da ressurreição. Nós temos a Via Sacra, então percorremos as 15 estações, mas as estações da Via Lucis, que são as 14 estações da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo até a ascensão, são desconhecidas e não rezamos isso. Então, há um descompasso, sim, e continuamos. Mas também houve, com o que nós chamamos a mistagogia, isto é uma catequese que quer aprofundar o mistério, um realce para a celebração da Vigília Pascal, que é, digamos, a celebração mais importante de todo o ano litúrgico. Por falar em celebrações importantes do ano litúrgico, o católico praticante deve participar obrigatoriamente de quais celebrações nessa semana e por quê? O Tríduo Pascal seria o coração. Sexta-feira Santa, sábado, aleluia, e domingo. Bom, quem vai domingo já estaria cumprindo o preceito da vigília, mas é uma lástima, porque a vigília tem uma riqueza que ensambla a liturgia do fogo, a liturgia da água, e também a Eucaristia. Tem também toda uma didascália, isto é, são 7, 9 leituras. Então, é uma verdadeira catequese em ato, porque a liturgia celebra a palavra, não é só ensinamento. Mas quero dizer que, no princípio, era só a primeira celebração pascal era a vigília, não é? E os cristãos começavam à noite e iam até amanhã. Antes não tinha missa de domingo de Páscoa, né? Exatamente, foi se integrando, mas foi a missa que sucedeu à Vigília Pascal. E depois, no decorrer da Idade Média, a vigília começou a ser celebrada de manhã, o que é algo totalmente contra
o realismo, né? Porque vigília é de noite. Uhum. E tem o sentido de estar vigilante para a aurora que vai nascer, para a luz. Né? Tem todo sentido, porque a Páscoa celebra esse novo dia, o dia que o Senhor fez para nós. Tá certo? Então, inclusive porque a vigília pascal, de alguma forma, faz ressoar a grandiosa vigília do Êxodo de Moisés, quando saíram. Tanto assim que uma das leituras lembra isso, né? Dom Roberto, a missa de quinta-feira, né, a instituição da Eucaristia também, é uma missa que o católico deve participar como preceito ou é dentro das condições da pessoa de participar ou não? É preceito para a igreja? É o dia da comunhão, da unidade. Falar só em termos de preceito empobrece um pouco, não é? Porque temos que falar se é necessária para nossa fé a instituição da Eucaristia. E certamente nós celebramos na Eucaristia o grandioso testamento de Jesus aos apóstolos e para nós. Algo que não devemos esquecer. É uma lição de amor. Fazer isso é memória de mim. Então, é um gesto que Jesus, não tendo o que nos dar como lembrança da sua existência aqui na Terra, nos deixou a Eucaristia como penhor, como a presença dele para sempre. Então, desconsiderar isso me parece que é ter uma identidade raquítica. Ela é necessária, é a raiz. Tudo na Eucaristia nasce tudo. Nasce o apostolado, o sacerdócio também. Nasce um povo fiel que, para renovar-se, precisa da Eucaristia, porque a Eucaristia constrói, edifica a igreja. Agora, qual o principal convite que a Semana Santa faz ao católico, ao cristão, sobretudo aquele que está mais afastado da igreja, sobretudo aquele que está com o coração um pouco afastado de Cristo nesse momento? Qual a principal mensagem que essa semana Que a traz? fé é um encontro com o ressuscitado. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele não é como os outros heróis que nós temos na história. Ele está vivo. E para ter fé é necessário encontrá-lo. Viver a fé. E é nesta Semana Santa que nós encontramos a origem da nossa fé. A origem e a vivência da nossa fé. É muito mais que isso. E é também algo comunitário. Às vezes temos que passar de uma fé um pouco individualista ou devocionalista, digamos, só nas emoções, nos sentimentos, para passar uma fé mais integradora, mais integral, que nos faça viver da fé. O justo vive da fé. Porque senão nós fazemos da Semana Santa uma espécie de turismo espiritual, para chorar, para derramar lágrimas, coitadinho de Jesus, mas isso não leva a uma conversão de vida e não leva a nos tornar outros Cristos, a configurar-nos com Cristo, que é o mais importante, porque, a fim de contas, a fé não é apenas uma espécie de cachaça espiritual, ou adrenalina, uma coisa que a gente coloca porque precisa. Não, é a nossa vida. Por isso, São Paulo diz, para mim viver é Cristo. É Cristo que vive em mim. Essa é a experiência da Páscoa. Fazer que Cristo, encontrar-nos com Cristo vivo e moldar toda a nossa vida nele e na comunidade, que é o corpo de Cristo. Vamos continuar falando sobre Semana Santa, mas agora eu quero pegar já um gancho com o senhor, Dom Roberto, em relação ao uso das redes sociais pela igreja.
Hoje em dia, sobretudo nesses vídeos rápidos de Instagram, de TikTok, TikTok, TikTok. temos alguns padres se destacando e alguns respondendo. E aí eu vou trazer aqui um questionamento ao senhor, porque eu já vi várias respostas distintas sobre a quaresma, por exemplo. Quando termina a quaresma? Termina no tríduo pascal, 40 dias, quinta-feira. Termina na quinta-feira, né? Porque eu já vi resposta falando que terminaria na sexta-feira, do domingo de Ramos, né? O domingo de Ramos inicia a Semana Santa, então terminaria a quaresma. E uma outra dúvida que ficou também dessas várias avaliações que eu vi na internet, várias pessoas opinando, é em relação, por exemplo, a quem faz a abstinência quaresmal. Durante toda a quaresma se abstém de alguma coisa. No domingo a pessoa fica livre dessa abstinência, isso é verdade? Domingo sim, porque domingo celebra sempre a Páscoa de Jesus, todo domingo. Mas também a Constituição Penitênime de Paulo VI foi uma renovação das práticas de abstinência, porque dia de abstinência de carne obrigatória é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Então, óbvio que domingo nunca foi. Uhum. Tá certo? Agora, o tripé da quaresma é jejum, sim, e que inclui a abstinência, a oração e a esmola. Não temos que só valorizar a abstinência, não é? O jejum. É um dos três. E os três estão interligados, porque, na verdade, nós não fazemos jejum para demonstrar o quão piedosos somos. Fazemos jejum para, primeiro, alimentar-nos da palavra de Deus, oração. Segundo, para restringir o nosso consumo, para pensar nos pobres e aqueles que têm fome. Dar de comer a um faminto é o jejum que agrada a Deus. Está em Isaías, não é? Então, não é uma mera um narcisismo espiritual que salva, mas a consciência de estar crucificado com Cristo, de acompanhar a Cristo, que sofre e quer salvar a toda a humanidade. Para a gente ir fechando um pouquinho esse assunto da Semana Santa e passar para um outro assunto que eu quero abordar com o senhor em relação à participação da igreja na política, nesses movimentos políticos que estão acontecendo no país, e aí eu vou voltar à Semana Santa para a gente concluir o nosso bate-papo, Dom Roberto. Eu queria trazer agora para o nosso debate o cristianismo de efetividade. O que o senhor mesmo falou, a participação do cristão nas obras sociais, a participação na campanha da fraternidade, por exemplo, que traz uma análise sobre ecologia, e a gente precisa falar disso também. Aqui, ó, a campanha da fraternidade, este ano, Fraternidade e Ecologia Integral. Agora, é a 8ª vez que a CNBB, pelo menos, coloca a ecologia, ou o tema ecologia em destaque. É uma preocupação da igreja para ontem? Na verdade, a ecologia integral é ver ou anunciar, a partir da fé em Cristo, o evangelho da criação. É dizer o que tem o sonho de Deus sobre a criação. Nós não somos uma ONG preocupada só na ecologia. Nós entramos na ecologia porque é um mandato de Deus Pai a Adão. Cuidar e cultivar, guardar. E a aliança de Noé, salvar. Inclusive, Noé, a arca de Noé, é símbolo da igreja. Então, salvar a terra, cuidar da terra. E lembrar-se da carta de Pedro, caminhamos para um céu e uma terra novas, onde habite a justiça. Então, isso faz parte da nossa fé, não é algo que fazemos assim porque é um modismo ou que é necessário cuidar da terra. Não, nós sempre cuidamos da terra. Aliás, o grande problema do descuido atual foi quando se perdeu a visão de Deus. Quando você perde a visão de Deus, que é Pai, você perde a visão do irmão e das criaturas.
E você pensa que o único sentido da nossa vida é dominar e usufruir a terra como se fosse apenas uma mercadoria e não um dom que Deus nos dá para cuidar. Agora eu vou falar um pouco sobre outros assuntos, Dom Roberto. Eu queria falar, como eu comecei a falar na pergunta anterior, sobre a questão política do país. O senhor mesmo, nós conversávamos aqui agora, nós estamos vendo um avanço, por exemplo, da direita, nós temos Não, da ultradireita. da ultradireita, verdade. Né? No mundo. Ressaltando aqui no mundo. No Brasil ainda temos um governo